Em quais áreas de nossas vidas não temos tido sabedoria para exercermos a nossa liberdade em Jesus? Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 23 e 24. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Este versículo é uma instrução direta aos cristãos sobre o uso da liberdade em Jesus. Ele diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Aqui, Paulo está falando para os cristãos em Corinto sobre a liberdade que eles têm em Cristo, mas também os lembra de que essa liberdade deve ser usada com responsabilidade. Ele enfatiza a importância de considerar o impacto de suas ações nos outros e de buscar a edificação mútua, e isso ao invés de buscar apenas o próprio benefício. Essa instrução se aplica às nossas vidas, onde nos apresenta o desafio de usar a liberdade em Cristo com muita responsabilidade, destacando a necessidade de agirmos com amor e com muita sabedoria para edificarmos a comunidade cristã e assim glorificarmos a Deus. Podemos ler na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, que diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Quando agimos com amor e consideração, estamos refletindo o caráter de Cristo e ajudando a fortalecer a fé daqueles ao nosso redor. A nossa liberdade não deve ser usada para satisfazer nossos próprios desejos egoístas, mas para servir aos outros e glorificarmos a Deus. A liberdade em Cristo é, sem dúvida, um presente inestimável que recebemos da generosidade do Senhor. No entanto, devemos lembrar que essa liberdade não é um livre passe para satisfazer nossos próprios desejos carnais. Ao contrário, ela nos chama a um padrão mais elevado de conduta, onde consideramos não apenas nossos próprios interesses, mas também o impacto que nossas escolhas têm sobre os outros. Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu essa liberdade para que possamos edificar uns aos outros, demonstrando assim seu amor e a sua generosidade para com toda a humanidade. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É muito triste quando vemos muitos de nós usando a liberdade em Cristo de uma forma tão irresponsável e egoísta, causando danos espirituais irreparáveis nos irmãos. Como podemos ousar agir assim, ignorando completamente o mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos? Precisamos nos arrepender, pois o Senhor não se agrada de corações egoístas e indiferentes ao sofrimento alheio. Temos que usar a nossa liberdade em Jesus com sabedoria e amor, considerando sempre o impacto de nossas ações nos outros, para que a edificação mútua seja a marca de nossas vidas e não a ruína espiritual dos nossos irmãos. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 13, onde ele diz: Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Essa passagem nos lembra que não devemos agir por ambição egoísta, mas devemos considerar os outros como superiores a nós mesmos, olhando não apenas para os nossos próprios interesses, mas também para o interesse deles. Isso significa que, assim como Jesus usou sua liberdade com sabedoria para buscar o bem de todos, também devemos usar nossa liberdade em Cristo para abençoar e edificar as pessoas que estão ao nosso redor. Quando agimos assim, não só transformamos nossas vidas, mas também o mundo daqueles que estão perto de nós, tornando um lugar mais amoroso e muito mais compassivo.
É fundamental entendermos que nossas escolhas diárias, seja na alimentação, nas ações, no entretenimento ou no uso de nossa linguagem, essas ações têm um impacto significativo não apenas para nós, mas também na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Devemos lembrar que somos chamados a ser luz e sal nesse mundo, refletindo o caráter de Cristo em tudo aquilo que fazemos. Portanto, ao fazermos escolhas, devemos sempre considerar se elas edificarão e abençoarão os outros ou se as nossas ações podem causar algum tipo de dano espiritual. Que possamos então usar nossa liberdade com sabedoria, buscando sempre a edificação mútua e a glória de Deus em tudo aquilo que fazemos. Ao agirmos assim, demonstramos verdadeiramente o amor de Jesus em nossas vidas, refletindo seu caráter e impactando positivamente o mundo todo ao nosso redor.